Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também é o podcast do Modifica sobre política e meio ambiente. Eu, Marina Colerato, editora do site Modifica, recebo convidados para aprofundar o debate sobre os principais assuntos do mês. Se inscreva no seu player preferido e não perca os próximos episódios. Este episódio é um episódio especial do Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também. A ideia é que seja o primeiro episódio de outros episódios especiais, onde a gente vai trazer pautas, conceitos, temas importantes, porém atemporais para o debate de sustentabilidade e questões socioambientais. Neste primeiro especial, quem está com a gente é a Tânia Pacheco. Tânia é criadora do blog Combate ao Racismo Ambiental e também idealizadora do Mapa de Conflitos da Fiocruz. Tânia tem falado sobre este tema há muito tempo, é uma referência em se tratando de racismo ambiental. E aqui a gente vai conversar em primeira mão sobre o que é racismo ambiental, de onde surgiu o conceito, o racismo ambiental no Brasil hoje, as relações entre racismo e racismo ambiental, por que a gente fala racismo ambiental, demarcando o conceito e não apenas racismo, embora ele esteja intrinsecamente relacionado com racismo estrutural. Enfim, Tânia vai trazer todas essas questões aqui, vai conversar conosco e explicar o porquê também este debate é urgente. É ótimo ter você com a gente, Tânia, muito obrigada. E para os ouvintes, vamos já direto para a tua apresentação. Conta um pouquinho sobre a tua trajetória até chegar no blog, até chegar no Mapa de Conflitos. Olha, antes de mais nada, quero agradecer a você da gente estar aqui. Isso não é uma coisa formal, é real. Eu acho que mais do que nunca, neste momento que nós vivemos, é fundamental a gente falar sobre conflitos, sobre como combater o racismo ambiental, como a gente, enfim, lutar por melhores para esse país. Então é muito bom poder estar aqui com você. Bom, a minha trajetória é a seguinte, quer dizer, a minha formação em jornalismo, eu tenho mestrado em educação, doutorado em história social e isso daí enfim, as pessoas sempre perguntam desse tipo de coisa, então já vai da forma mais sintética possível. Ao longo da minha trajetória, da minha vida, eu sempre entendi que, antes de mais nada, todos nós, principalmente quem teve acesso a uma educação de qualidade, quem, como nós, é privilegiado nesse sentido de poder realmente se informar, poder realmente construir uma concepção de mundo embasada em informações, eu acho que a gente tem um compromisso obrigatório, digamos assim, com muitas pessoas que estão por aí e que, de certa forma, trabalham e de forma que nos possibilitou chegar onde nós estamos, só que sem as chances que nós tivemos ao longo da vida. Então, estou querendo dizer com isso que a gente tem realmente um compromisso com o que o Gramsci chamaria do povo-nação, com o povo desse país, acima de tudo, já que nós somos brasileiros. Então, ao longo da minha trajetória, eu sempre me procurei realmente estudar e trabalhar o papel do intelectual dentro da realidade que nos cerca, né? Isso daí, na minha formação acadêmica, foi por aí, e na minha disposição de vida, digamos assim, a minha concepção de mundo é embasada exatamente nisso. Isso me levou, há pouco menos que 20 anos atrás, a começar a questionar não só inicialmente a questão da justiça ambiental, que foi o que chegou aqui no Brasil primeiro, mas de seguida a começar a questionar também a questão do racismo ambiental. Desse questionamento, etc. e tal, eu comecei a trabalhar exatamente lutando, enfim, buscando uma forma de lutar contra o racismo ambiental, e a partir dessa luta nasceu o blog Combate ao Racismo Ambiental, e mais tarde também nasceu, um pouco depois, a ideia de construir um mapa, que seria inicialmente um mapa de conflitos envolvendo racismo ambiental, mas que acabou, por questões outras, se transformando num mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental, que na verdade é mais amplo, e que é esse mapa que está lá na Fiocruz, que é da Fiocruz, que você mencionou antes.
Enfim, a minha trajetória fundamentalmente é essa: lutar contra essas questões de racismo, de injustiça, etc. É para mim algo que vem das minhas entranhas, de fato. Agora, que fique claro, quer dizer, eu não entendo que a gente tenha que se limitar a lutar contra o racismo ambiental, porque o racismo ambiental não está aí autogerado. Na verdade, ele é uma consequência, como a gente está vendo ali, acima de tudo neste momento atual, de questões muito maiores, que não só provém do racismo estrutural, que virou, felizmente, uma palavra que está sendo muito pronunciada, mas, acima de tudo, isso vem de uma concepção de um mundo e de uma visão política que permite que esse tipo de coisa aconteça. Então não adianta a gente lutar contra o racismo ambiental, ponto final, porque, enfim, não dá conta do processo. Na verdade, o racismo ambiental é consequência de algo bem maior e que isso sim precisa que a gente dê conta, se conscientize e lute por uma mudança no mundo que a gente vive, nosso marco civilizatório, digamos assim, que vai mal. Enfim, que a gente lute por um mundo melhor e, dentro desse mundo em particular, por um Brasil melhor. Acho que mais ou menos se dá conta, não sei se você tem alguma outra pergunta, enfim. Tenho. Na verdade, Tânia, quando você trouxe uma questão que me perguntaram e eu não sabia responder, que é assim, mas se a gente falar só racismo, daria conta de dizer sobre o racismo ambiental. Eu não sabia responder essa pergunta. Eu disse, olha, eu acho, mas eu vou perguntar para quem entende, que, na verdade, o racismo ambiental ele é uma consequência do racismo estrutural e o termo existe, inclusive, para demarcar essa consequência, né? Este que é um pouco do meu entendimento. Mas aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, explicando, inclusive, Tânia, a diferença que você falou que justiça ambiental chegou primeiro no Brasil e é um tema mais amplo. Então, assim, quais que são as diferenças desses dois conceitos, né? Eu li uma entrevista sua na revista Poli e você falou um pouquinho sobre isso, que o racismo, o justiça ambiental, o racismo ele está dentro de justiça ambiental, né? É uma questão mais específica. Você poderia explicar para os nossos ouvintes um pouco dessas diferenças e qual que é a importância, talvez, de demarcar, né? Você falou que o racismo ambiental é uma consequência do racismo estrutural. Então, a importância de demarcar este ambiental aí dentro do nosso racismo estrutural. Deixa eu falar então um pouquinho, já que eu sempre penso como historiadora, digamos assim, deixa eu falar um pouquinho como é que isso começa, né? Na realidade, isso começa nos Estados Unidos, mais precisamente no sul dos Estados Unidos, e o que acontece é que, de repente, já na década de 1970, final dela, num condado chamado Warren, na Carolina do Norte, começa-se a colocar rejeitos tóxicos num lixão, digamos assim, num bairro negro. Isso daí vai cada vez crescendo mais, esse lixão, cada vez mais vem esses rejeitos que são profundamente contaminantes, e isso daí começa a ter um protesto por parte dos moradores. Esses moradores, enfim, têm apoio de um reverendo que, numa igreja local, ele mantém um grupo de trabalho contra o racismo, ponto. Esse reverendo se chama Benjamin Chaves, ele depois vai deixar, inclusive, a igreja, vai tomar outro rumo na vida, mas é uma pessoa interessante de se lembrar, como eu vou explicar agora por quê. Ele começa, então, a participar dessa luta. Entre 1978 e 1982, essa luta vai crescendo, mas sem conseguir vencer, sem conseguir sequer ser noticiada para além dos limites de Warren. A gente está vivendo aí no momento em que os direitos civis já foram conquistados, mas ainda são, digamos assim, capengas, e estão muito restritas ainda as questões. Há todo um campo de luta ainda à frente para os negros norte-americanos. E o que vai acontecer é que em 1982 vão chegar diversos caminhões trazendo muito mais rejeitos para esse lixão. E essa população de Warren, então, resolve realmente
impedir, tentar impedir, né, que esses caminhões passem, esse comboio de caminhões passem, etc. E para isso eles, inclusive, se colocam no meio da estrada, tentando impedir a passagem, inclusive deitando no chão, etc. e tal. Eles não conseguem nada, cerca de 500 pessoas são presas, os caminhões passam, mas quando eu digo que eles não conseguem nada, eu estou mentindo, porque eles conseguem, de fato, duas coisas importantíssimas. A primeira delas é que, a partir desse fato, o que até então era algo circunscrito ao Warren e aos seus habitantes, ganha os noticiários nacionais e a questão, enfim, vai começando a crescer e vai virar um escândalo, a tal ponto que as autoridades realmente se veem obrigadas a dizer, pelo menos, que vão limpar esse lixão, que não vão mais permitir. E eu digo dizer pelo menos, porque na verdade essa questão desse lixão só vai ser resolvida quase 20 anos depois, já nos inícios desse século. Ou seja, não é só aqui que as coisas são tão complicadas entre as decisões e as tomadas de fato de medidas concretas para que elas sejam cumpridas. Paralelamente, a outra coisa que acontece é que esse reverendo Benjamin Chaves, segundo consta, ele, exatamente na luta dele para denunciar essa questão, para apoiar esse pessoal, ele tem a formação de químico, ele resolve não só colocar a igreja e esse grupo contra o racismo que ele mantém na igreja na luta efetivamente em defesa desses cidadãos, como ele dá um estalo e ele resolve fazer uma pesquisa que é subvencionada exatamente pela igreja inicialmente, para ver se essa questão dos rejeitos químicos se circunscreve à realidade de Warren ou se isso se repete em outros locais dos Estados Unidos. E não apenas em outros locais, mas ele vai buscar exatamente bancar uma pesquisa para verificar se por acaso esses outros locais seriam habitados por brancos ou por negros. E ao fazer isso, ele cunha pela primeira vez esse termo racismo ambiental. Vamos verificar então se trata de fato de algo mais em termos de meio ambiente e isso estaria ligado ao racismo. E isso aí é exatamente o que é verificado. Quer dizer, eles vão ver, entre outras coisas, que principalmente no sul dos Estados Unidos, onde normalmente os bairros negros não chegam sequer a 1/3 da população, ao contrário disso, cerca de 2/3 desses depósitos de rejeito estão exatamente localizados em bairros negros. Ou seja, a gente vê aí uma coisa completamente desproposital que configura exatamente o que o Chaves dizia que desconfiava, que era a questão do racismo ambiental. Aí, a partir dessa primeira pesquisa que ele faz, etc., começa-se principalmente o movimento negro, que é bastante forte, ele começa a se ligar nessa questão e começa a levar adiante pesquisas, etc., a tal ponto que, dentro também desse outro movimento que eu citei antes, da coisa se transformar em algo que vai além das fronteiras de Warren, outras pesquisas começam a ser feitas, inclusive por pressão do próprio órgão ambiental dos Estados Unidos, que vai confirmando exatamente essa presença racial, digamos assim, na distribuição de rejeitos tóxicos. Nos anos que se seguem, duas coisas extremamente importantes acontecem. Estamos falando ainda da década de 1980. Em primeiro lugar, essas pesquisas e essa ação do movimento negro, etc., começam a caminhar e, ao caminhar, começam a fazer duas importantes descobertas. A primeira descoberta é que, de fato, a questão do racismo ambiental não se limita em absoluto à população negra. Eles vão descobrir que o mesmo racismo é exercido também contra os povos indígenas e é exercido também contra outras populações tidas como inferiores por alguns segmentos, que é o caso dos latinos,
chicanos principalmente, e é também o caso de alguns asiáticos, ou seja, não se fala, não está mais circunscrito a população negra a questão. E a segunda descoberta que eles fazem é que também esse racismo não surge apenas com relação aos rejeitos tóxicos, como inicialmente eles vão buscar e pesquisar e etc. E é algo que vai muito mais adiante. É algo que vai, de repente, expulsar, por exemplo, povos indígenas, vai expulsar esquimós, vai expulsar, enfim, pessoas outras, por conta de interesses no território habitados por essas populações. Isso tudo vai caminhar, inclusive, para a explosão em 1991, com a realização de um congresso dos homens de cor, que é feito a partir exatamente ainda dessa atuação dos Chaves nessa igreja, mas que vai reunir não só negros americanos, como indígenas, como asiáticos, como latinos e como, inclusive, visitantes convidados, digamos assim, de outros países que vão chegar e vão se reunir em Washington, vão realizar esse congresso. E esse congresso tem diversas consequências também interessantes, e uma delas é que, ao final, eles lançam uma carta com 17 diretrizes que devem ser buscadas. Uma dessas diretrizes é exatamente a luta por justiça ambiental. E um dos participantes desse congresso é um cidadão, um professor universitário chamado Robert Bullard, que vai ter uma atuação fundamental levando a luta por justiça ambiental não só para as universidades, como para instituições diversas, para ONGs e depois, inclusive, para o mundo. Ele vai vir para o Brasil, por exemplo, em 1992, para a Eco 92, no Rio de Janeiro, trazendo exatamente essa palavra nova que é lutemos por justiça ambiental. O Bullard é negro, e por que o Bullard, de repente, vem trazer para a gente justiça ambiental, que é como a coisa chega aqui, por isso eu falei anteriormente, e não racismo ambiental? A resposta é simples e pragmática. Ele entende a importância de conquistar não só a academia, como ele entende também a importância de conquistar as grandes ONGs norte-americanas que lidavam com o meio ambiente. E ele sabe, ele tem plena consciência, ele diz isso inclusive em pelo menos um trabalho, que ele sabe que ele não vai conquistar, né? Essas grandes organizações não governamentais norte-americanas, elas são brancas e elas não estão absolutamente ligadas na questão do racismo. Isso não diz respeito à realidade, à vivência delas, etc. e tal. Então, ele percebe que, para conquistá-la, ele vai ter que simplesmente trabalhar com outro conceito, que é o conceito de justiça ambiental, mais amplo e exatamente capaz de conquistá-las. E ele faz isso, e então é a luta por justiça ambiental que vai ganhar força nos Estados Unidos, e a luta contra o racismo ambiental vai, na verdade, permanecer. E não por acaso, um dos primeiros livros que o Bullard escreve tem exatamente o título Racismo Ambiental, um movimento das bases, porque exatamente o racismo ambiental vai continuar como um movimento de luta daquelas pessoas que sentem na pele, digamos assim, o seu efeito, sejam elas negras ou não. Por que então que a gente fala em racismo ambiental? Você perguntou, e não em racismo estrutural ou racismo institucional, que é exatamente, enfim, como esse racismo estrutural se manifesta nas instituições, através das instituições, criando um ciclo que se autoalimenta. Exatamente porque a importância de você usar essa palavra, essa expressão racismo ambiental, está na medida em que permite uma autoidentificação fundamental que realimenta o processo de luta. Então, digamos assim, é fundamental a questão do autorreconhecimento. Ninguém tem dúvida quanto à importância disso. Agora, é fundamental também que esse autorreconhecimento, em determinadas circunstâncias, ele também propicie o reconhecimento de como, de repente, o racismo é uma ferramenta fundamental na expropriação do território, por exemplo, na expropriação de direitos dessas comunidades. A partir daí,
A gente vai ajudar. Eu conto para você uma história que eu acho muitíssimo interessante, que me marcou muito. Eu uma vez estava fazendo uma palestra sobre racismo ambiental na Bahia e tinha diversas pessoas na plateia, entre acadêmicos, povos indígenas, quilombolas, etc. E havia, acima de tudo, uma pessoa muito doce, muito incrível, chamada Crispim, que era um quilombola de São Francisco do Paraguaçu. E no final da palestra, a gente já conversando e tudo, ele disse uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele virou e disse assim: eu sofria desse negócio, só não sabia que tinha esse nome. Ou seja, a realidade dele, a realidade do povo de São Francisco do Paraguaçu, era uma realidade sofrida, onde o racismo ambiental estava muito presente. Né? E, de repente, isso permitiu a ele inclusive disse isso, ter uma outra visão sobre a luta deles, sobre o embasamento, sobre como é que eles haviam chegado àquele ponto e como é que eles precisavam ter uma melhor consciência da imbricação entre o racismo e o processo que eles sofriam ali de tentativa de expulsão, de não reconhecimento dos direitos quilombolas, etc., etc., para que eles tivessem, enfim, mais um escudo para se defender e mais uma noção de como eles deviam objetivamente caminhar essa luta. Enfim, acho que falei demais até. Não, tá ótimo. Acho que é muito importante a gente ter essa noção histórica, inclusive, porque eu sinto. Primeiro que tem uma coisa que você falou, que é a importância de nomear as coisas, né? Quando a gente nomeia, que é um pouco do que você contou agora com o Crispim, a gente consegue entender e até entender melhor como é que a gente luta contra aquilo, se organiza e até encontra outros pares, né, para lutar junto. Enfim, acho que a importância de nomear as coisas fica muito claro agora no que você disse. Tem uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava contando a história, que você comentou sobre a Eco 92, né? Mas posso estar enganada porque talvez nunca tinha tido essa percepção, mas principalmente nos últimos 6 anos, eu achei que este é o momento onde a gente está falando mais sobre justiça ambiental e racismo ambiental de forma mais ampla. E aí, você como jornalista talvez também possa ajudar nisso, principalmente do ponto de vista midiático. A minha percepção é que a mídia sempre falou muito pouco disso, nomeou quase raramente essas questões, né? Quando a gente fala sobre conflitos em território, quando a gente fala sobre questões como a ausência de saneamento básico, isso não vem, né, nas narrativas midiáticas. Qual que é a tua percepção de 92 para cá no contexto brasileiro, sendo que, se a gente for pegar historicamente desde a colonização, a gente cresceu e se fundou na base do racismo ambiental e da injustiça, né? De todos os tipos de injustiça. Então, qual que é a sua percepção do movimento? Assim, me parece que agora a gente ganha um pouco mais de tração, tanto no debate ambiental, quanto no debate sobre o racismo estrutural, e isso está se encontrando midiaticamente falando. Enquanto jornalista também, qual que é a tua percepção sobre isso? A gente tem um crescimento, né, das lutas ao longo das últimas décadas muito grande. A gente vê o movimento indígena, por exemplo, no Brasil ganhar uma força muito grande. Antigamente ninguém falava em indígena, né? As pessoas inclusive diziam que não existia mais, não tem mais índio no país, né? Quando os, abre aspas, índios só estavam, na verdade, cerceados em todos os seus direitos. Quer dizer, a partir do momento que eles começam a lutar, a aparecer, etc. e tal, e não só os indígenas, né? A gente está falando dos indígenas, mas o movimento negro também é uma coisa, de fato, que vai tomar uma visibilidade, vai conquistar uma visibilidade muito mais recente. Até então, até poucos anos atrás, poucas décadas atrás, era quase natural você ter pessoas. O meu pai era negro, eu me lembro perfeitamente que em determinado momento da minha vida, minhas colegas todas eram sócias de um determinado clube no Rio de Janeiro, e aí ele
quis também ver se eu entrava também de sócia para estar com elas, né? E quando ele foi simplesmente preencher os papéis e etc. e pedir para entrar, ele foi excluído. E ele foi excluído e isso daí foi dito para ele, né? Porque eles não aceitavam negros. E isso, caramba, não tem tanto tempo assim. Então essa naturalização, não tem tanto tempo não, tem tanto tempo. Isso daí foi há uns 40 e 50 anos atrás. Mas, enfim, é algo chocante. 50 anos atrás, caramba, como é que você podia ter isso dentro de um país como o nosso? Mas a gente tinha, né? E também com relação às mulheres, né? Então, são lutas, são conquistas cada vez mais presentes, digamos, não exatamente desde 1992, mas com certeza, eu acho que desde 1988, com a Constituição, muita coisa começa a ter o seu espaço garantido, seus direitos, pelo menos constitucionalmente reconhecidos, né? O que não significa respeitados, né? Só a gente lembrar que, por exemplo, a Constituição deu 5 anos para que todas as terras indígenas, quilombolas, etc., fossem regularizadas, e nós estamos, salvo eu, em 2020, caramba, ou seja, 32 anos depois de 88, e a gente sabe como é que a coisa anda, muito pelo contrário, o que é dito atualmente é que acabou a brincadeira. Enfim, nessa situação toda, o que a gente vai ver sendo construído é produto dessa luta incontestável dessas pessoas, desses grupos, dessas comunidades, desses povos. A situação da grande imprensa, a gente não precisa falar muito a respeito. Quer dizer, a virada atual, por exemplo, da Rede Globo, é algo para ser acompanhado. Eu, que há muitos anos não via a Rede Globo, voltei a ver nos últimos meses uma estudiosa, inclusive, desse processo dos meios de comunicação. Porque, na verdade, se você para pensar, é muito ainda, é uma conquista muito grande quando a gente vê em determinados jornais e determinados sites mesmo, posições de combate, de denúncia contra o racismo ambiental, por exemplo, e mesmo contra a injustiça ambiental, estampadas. Porque você vai ver isso muito mais em sites como no De Olho nos Jornalistas, por exemplo, em site do ISA, site do CIMI, site da CPT. Você vai ver em outros veículos também alternativos, como Carta Capital, outras palavras, enfim, você vai ver isso. É mais fácil você ver uma entrevista mais contundente, por exemplo, de uma liderança indígena, etc., num site internacional como a Deutsche Welle, do que você ver num grande site da imprensa, digamos assim, burguesa. Você tem isso, então, caminhando, mas não caminhando como a gente necessitaria, porque, acima de tudo, existe uma coisa chamada anunciante, né? Existe uma coisa que é quem banca, e a gente tem uma luta crescente cada vez mais pelo território nesse país. Quer dizer, se você para ver, por exemplo, a quantidade no Brasil atualmente de propriedade de grupos, até universitários internacionais, não brasileiros, isso é um escândalo. O território é uma moeda importantíssima do capitalismo atual. E a gente vai vendo exatamente, como consequência disso, cada vez mais o racismo ambiental atacando essas comunidades no Brasil. Por mais que elas busquem hoje se tornar visíveis, busquem denunciar, a gente vê o escândalo que vem sendo, inclusive, a questão da pandemia. A Covid-19, de repente, ela aparece no Brasil como uma proposta, digamos assim, de uma solução, abre aspas, entre aspas, para muitas das coisas que essas comunidades vêm lutando contra. Quando a gente ouve, de repente, a importância de passar a apoiar, aproveitar o momento para passar a boiada, né? Isso daí não está acontecendo por acaso. A posição, digamos assim, com relação à pandemia que vem sendo adotada, a omissão, mas não só a omissão, não é só deixar de mandar itens essenciais para povos indígenas, não é só deixar de evitar que
povos isolados, de repente, têm os seus territórios infiltrados por pessoas que não tinham absolutamente que estar lá. Não é só diversas formas, digamos assim, de você negar até água, né, para comunidades, mas é também, de repente, você nas cidades fazer uma grande aglomeração de gente precisando desesperadamente de míseros R$ 600, que era para ser, aliás, 200 inicialmente, para conseguir, sobreviver em meio a essa pandemia. Isso daí é tudo maravilhoso, entende? Amontou a gente pobre, amontou a gente que não tem realmente condições de lavar as mãos e de fazer todas as medidas profiláticas que são necessárias. Poxa, amontou a gente que muitas vezes não tem condições de comer mais de uma refeição por dia, se tem, entende? E você está se aproximando realmente de uma solução final que independe de campos de concentração, de Zyklon B, enfim, de câmaras de gás, de tudo mais. Você simplesmente deixa a natureza da pandemia agir e você consegue, por exemplo, reunindo um bando de gente em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, você de repente ter uma loucura de ontem, por exemplo, 69 novos infectados, quando até então eram 60 em todo o período da pandemia, entre os povos indígenas, enfim, a gente está vivendo um momento do mais total descalabro, e neste momento do mais total descalabro, não é por acaso que, de repente, palestras e escritos como os do Silvio Almeida, por exemplo, se tornam fundamentais, né? Agora, a gente pode juntar a ele, por exemplo, outras vozes que não são tão novas assim, já tem cerca de 20 anos, mas que hoje no Brasil se tornam fundamentais, como o Achille Mbembe, com a questão da necropolítica. Porque a gente está vivendo a necropolítica no país, a gente está vivendo exatamente uma construção que, se continuar do jeito que está, o que vai acontecer daqui a pouco, que eu acho que seria ideal para muitas pessoas, é que cada vez mais nós tenhamos menos negros. Por quê? Porque além da pandemia, etc., os homens, o número de homens, principalmente negros, jovens, que é assassinado nas favelas, etc., nas periferias, é uma loucura. O número de homens jovens negros que está nas prisões desse país, porque de repente fui pego com, sei lá o que, um baseado, e de repente está lá, e lá vai morrer, se duvidar, ou se não morrer na revolta e tudo mais, vai acabar virando alguém, enfim, que não vai ter salvação mesmo quando sair. Enfim, tudo isso que a gente está vivendo é um momento vergonhoso. Era para todos nós que temos condições outras, brancos, negros, não interessa, entendeu? Era para todos nós que temos uma outra situação estarmos realmente gritando, e gritando de vergonha também, não só de revolta, mas de vergonha, porque nós estamos deixando, de repente, nós estamos ajudando e permitindo que seres humanos sejam tratados como animais, seres humanos, nem animais você trata muito bem seus cachorros e os meus, então não é nem isso, entendeu? É como coisas, é como objetos, é como sub-humanos, entende? Então nós temos vermes tratando seres humanos como sei lá o quê, entendeu? E a gente estar em casa, a gente não estar... Tudo bem, a gente tem a pandemia, a gente teoricamente tem que estar em casa. Você pode estar em casa e mesmo de casa você pode estar aos berros. Cada um pode fazer na sua medida, entendeu? Se eu, de repente, não tenho condições de sair da minha casa, que eu grite da minha casa, que eu procure da minha casa lutar. Mas o que a gente não pode é permitir, isso é vergonhoso, entende? É vergonhoso que a gente não se revolte, é vergonhoso que a gente seja conivente, por omissão que seja, mas que a gente seja conivente com a destruição cultural, com esse genocídio, com esse etnocídio, com essa necropolítica que está sendo desenvolvida nesse país contra irmãos nossos, contra pessoas que nós devíamos amar e defender, e que, pior ainda, que muitas vezes seja, enfim, compartilhado e defendido por pessoas que, teoricamente, são religiosas, são cristãs. Cáspite, entendeu?
Meu Deus, até onde ser Jesus de Nazaré? Foi um cara que andava meio ao povo, defendendo aqueles que precisavam realmente de mão, de apoio e etc., fossem eles o que fossem. Até mesmo ladrões e prostitutas. E a gente silencia. E a gente, de repente, age como se não fosse conosco, age como se, de repente, a gente pudesse continuar a passar pela rua e ver idosos, adultos, crianças deitados no chão, e não fosse com a gente. E a gente, de repente... Enfim, por isso essa luta. Você me perguntou sobre um mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde. O mapa é algo extremamente precioso, porque você falou, inclusive, algo que eu gostei muito de ouvir de você, que é, inclusive, a questão das pessoas se reconhecerem e serem solidárias entre si, esses grupos, inclusive, né? E uma das finalidades do mapa de conflitos, que tem uma coisa que a gente se orgulha muito, não só eu, mas toda a equipe, né, que trabalha no mapa, que é a gente ter no mapa as vozes dessas comunidades. São elas nos trazendo as suas lutas, são elas, enfim, sendo retratadas, mesmo quando elas não estão. Você vai dizer de repente, não, mas eu vi lá e não tem as vozes das comunidades, mas não só. Sim, tem as vozes da comunidade, mas não só, porque é fundamental que a gente articule tudo isso. Então é importante ter lá o povo indígena e é importante ter o Ministério Público Federal, que é teoricamente através da Sexta Câmara, mas não só, ele tem constitucionalmente a obrigação de cuidar da defesa dos direitos indígenas, que eles estejam lá e que a gente também puxe a posição da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública daquele Estado, né? Que, aliás, por exemplo, a gente vê hoje no Mato Grosso do Sul, onde o caos está absurdo com relação aos indígenas, a gente vê, de repente, o quê? De mãos dadas lá, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, eu não vi não, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, de mãos dadas, tentando realmente defender os Guarani Kaiowá e os Terena, principalmente. Então, o que o mapa permite, a gente tem atualmente 505 conflitos registrados, que são, no nosso julgamento, mas não só, os piores conflitos existentes atualmente no Brasil até este momento, e eu digo até este momento não só em termos de conflitos outros que podem surgir, mas também das nossas pernas, que são extremamente curtas, para poder pesquisá-los, estudá-los e denunciá-los através do mapa. Mas a gente tem não só uma possibilidade de deixar isso denunciado e sendo utilizado não só por vocês, mas, enfim, pela academia, por outras instituições até de fora do Brasil, mas, acima de tudo, por essas comunidades, por esses povos, etc., etc., que não só veem aí retratadas as suas lutas, e isso é fundamental, como já se provou várias vezes, até mesmo em termos de legitimação, porque não é nada não, é a Fiocruz, de repente, que está mantendo esse mapa no ar. Então existe uma legitimidade institucional da Fiocruz, mas existe também legitimidade institucional de parceiros, existe a legitimidade institucional da gente ver, de repente, lá, e eles verem também lá, retratado lá, qual foi, o que o Ministério Público Federal, por exemplo, disse a respeito daquele conflito, como é que está atuando. Então, isso legitima a luta deles. Agora, além de legitimar a luta daquele grupo em particular, isso tem uma grande força, uma grande importância, que é fazer com que essa experiência seja olhada também por outros grupos que, de repente, vêm, poxa, mas isso aí é o que acontece comigo. Não, mas essa solução aí eu não tentei ainda, e ela pode ser, esse parceiro aí é importante, eu posso, de repente, procurar a ajuda desse parceiro, eu posso trocar informações com esses grupos, enfim, é uma busca de uma cadeia também de solidariedade em todos os níveis, né? Desde o nível institucional até o nível entre esses povos em luta. E esse mapa é fundamental. O mapa estava paralisado, a gente vem buscando andar com o mapa de diferentes formas. O mapa ele foi criado em 2008, ele entrou no ar em 2010 e até 2016
Ele foi criado com o apoio do Ministério da Saúde e até 2016, embora ele estivesse sediado na Fiocruz, ele era mantido pelo Ministério da Saúde. Com o golpe de 2016, ele nos pegou exatamente no momento em que nós estávamos esperando, já estava tudo pronto, assinado, etc., e a gente estava esperando a chegada de recursos novos de Brasília para um novo período de 2 a 3 anos do MAPA, e o que aconteceu foi que esses recursos foram bloqueados, e desde então a gente vem caminhando meio aos tropeços, contando com a ajuda da própria Fiocruz, da presidência da Fiocruz, mas que tem recursos limitados, digamos assim, para a ação em si, com relação a projetos outros, como é o caso do MAPA, que tradicionalmente era mantido pelo Ministério. Então agora, por exemplo, a gente estava parado desde janeiro deste ano. Tivemos ontem, você está sabendo disso em primeira mão, soubemos ontem de noite que conseguimos mais um recurso da presidência da Fiocruz para poder trabalhar mais 2 anos. Então isso é uma coisa que estamos extremamente felizes, e esta manhã, por exemplo, estamos às voltas com tentar remontar a equipe, porque hoje, por exemplo, eu soube que uma das pessoas que trabalhava conosco, uma pesquisadora do MAPA, respondeu há poucos minutos, enquanto eu esperava você, dizendo que, lamentavelmente, ela entrou para o doutorado, está agora numa fase do doutorado em que realmente ela não vai ter como voltar para o MAPA. Então, isso é muito complicado para a gente, porque o MAPA não é um instrumento fácil de você, enfim, botar no ar, em termos, né, metafóricos, e o treinamento de um desses pesquisadores que vai trabalhar pelo MAPA, ele é um treinamento que, para chegar realmente ao ideal, a gente leva de 2 a 3 meses. Então, cada vez que a gente para e que a gente perde na retomada, porque ficou meses parado e as pessoas tiveram que caminhar, buscar outras coisas, etc., a gente perde também nesse sentido. Uma pessoa que já estava treinada, que já vinha trabalhando muito bem, que de repente não vai estar mais conosco, nós vamos ter que começar do zero com outra pessoa. Isso tudo é doloroso, mas muito mais doloroso é o que essas comunidades sofrem, etc. e tal. Então, o que a gente tem que fazer é apoiá-las, e eu aproveito aqui para te pedir, inclusive, que na medida do possível que você, enfim, fale do MAPA sempre e dê força para a gente, porque ele está lá exatamente para ser usado, e para isso ele precisa ser divulgado. E as pessoas precisam saber não só que ele existe, né, está à disposição, mas também que é importante para todos nós que estamos na luta visibilizá-lo e lutar para que ele continue. Tá? Aliás, também peço divulgação para o blog, que é uma ferramenta muito querida para mim. E o mapa é super, assim, ele é super fácil de usar. Eu fiquei bastante impressionada na primeira vez, faz um tempinho já que a gente descobriu por aqui. E assim, dá para pesquisar por palavras-chave. Então, assim, a gente fez uma grande reportagem sobre a questão do algodão, e a gente conseguiu colocar algodão no mapa e ver quais eram as comunidades, em quais locais. Então, é uma ferramenta muito, eu acho que deve ter tido muito trabalho por trás, como você falou, para tornar a ferramenta também com uma usabilidade muito simples. Não tem segredo, enquanto usuário mesmo, para acessar, para usar, é bem interessante, e dá para pesquisar por palavras, por locais. Então, é uma ferramenta muito boa. E a gente tinha percebido que não estava sendo atualizado tanto. Imaginei que tinha uma questão de recursos e a complexidade, né, de fazer isso, e ao mesmo tempo também, entendeu? Fico imaginando a quantidade de conflitos que às vezes a gente nem imagina, né? Que existam, e acompanhar também em que pé estão e todas as informações. E eu fico pensando quantos conflitos tem, e só pelo que já tem no mapa, que são muitos, a gente tem uma dimensão muito grande da questão. Então,
O mapa é uma ferramenta que, para qualquer pessoa que está pautando, ou estudando, ou tentando entender melhor essa questão, é muito essencial. Assim, acho um trabalho bem único que vocês fizeram e muito bom mesmo. Assim, a gente usa muito o mapa, ele é muito, muito bom e muito feliz de saber que vocês vão retomar agora com mais 2 anos e que vão ter atualizações. Enfim, isso é muito, muito importante porque, como você falou, a gente está numa ofensiva, né? Numa ofensiva do grande capital. A gente vê ali no mapa grandes empresas que estão envolvidas com a produção de grandes commodities. Então isso é muito importante, principalmente que, infelizmente, a gente está vendo, enfim, enquanto a gente vai vendo um avanço nas narrativas e nas lutas e nas uniões, a gente também vai vendo uma ofensiva para que não se perca esses espaços, né? Que na verdade, que os territórios sejam cada vez mais conquistados e, enfim, como você falou, as ferramentas de necropolítica, elas vão se atualizando, parece. Inclusive, eu acho bastante que a negação climática é uma ferramenta de necropolítica bastante importante, se a gente for analisar quem sofre mais e quem sofre primeiro com as alterações do clima. Mas isso talvez seja papo para outro momento. Tânia, e para a gente caminhar para o final, você falou do blog. Conta pra gente, você faz um trabalho diário no blog, né? Eu vejo que tem boletim. Eu falo, nossa, como é que a Tânia consegue fazer isso? Deve ter outras pessoas ajudando, espero que sim, porque é sempre muito atualizado, tá sempre com coisas novas. Eu imagino que seja um esforço pessoal seu para fazer isso acontecer, mas também tem muita informação essencial por lá. Quer falar um pouquinho dele pra gente, que é outra ferramenta aí de luta, né? O blog, inclusive, ele é, acho que a principal fonte, digamos assim, para o mapa. Ele acabou, de repente, também tendo essa outra função, digamos assim, que não é institucional, mas que na prática isso acontece, porque a gente recebe muita coisa em termos de denúncia, né? A gente vai acompanhando e na medida que a gente vai vendo, a gente se liga e diz, poxa, isso aqui realmente precisa ser pesquisado, isso aqui tem que ir para o mapa. Então acaba ele sendo, enfim, ele alimentando, digamos assim, a gente de dicas, né, para ir para o mapa. O blog ele começa exatamente em 2007, eu começo a brincar com essa ideia e ele vai para o ar de fato, que eu não tinha como fazer isso funcionar, em 2009. E a ideia inicial era ser um espaço onde, de repente, teria assim, 1, 2 textos por semana, que seriam escritos por mim ou por outras pessoas. Seria um blog, enfim, sobre racismo ambiental, mas alimentado assim tranquilamente, mais pessoalmente. E o que vai acontecendo é que cada vez vai ficando mais clara a importância da gente realmente divulgar, socializar essas informações, da gente, e ele vai crescendo e vai me enlouquecendo também, e eu tenho que trabalhar, né? E o blog não é trabalho, né? O blog é ativismo. Então, o que vai acontecer é que na medida em que ele vai crescendo, vai conquistando realmente um espaço que ele foi conquistando, cada vez mais eu não tenho tempo para escrever para ele, cada vez mais eu entendo que isso é de menos, porque a gente tem mais que ter a possibilidade de ter um espaço onde a gente junte não só notícias sobre racismo ambiental, mas também notícias sobre outras questões que levam a permitir a existência do racismo ambiental. Enfim, então a vaidade vai ficando jogada fora. Digo vaidade no sentido de, eu quero escrever, o blog é meu, eu escrevo. Não, isso daí não tem sentido, a ideia não é essa. E, ao mesmo tempo, eu vou não dando conta. Então, eu começo inicialmente a ter uma pessoa me ajudando, que é uma amiga chamada Ana Paula Cavalcante. Depois eu passo a ter uma outra pessoa também ajudando, que é o Daniel Levi. E, enfim, e hoje nós três nos juntamos para postar no blog. E evidentemente que esse postar a gente recebe sim, muita coisa, muito mesmo, de gente nos mandando matérias, nos pedindo divulgação.
e etc e tal, mas também a gente tem um trabalho de pesquisa, né, da gente ver o que está acontecendo, o que é importante a gente botar no blog e etc tal. Então, nós três fazemos isso. Eles fazem mais durante a semana, quer dizer, mais não, eles só fazem durante a semana, que é mais do que justo, e eu, além de tudo, também me divirto nos fins de semana e feriados, que é muito doido. Agora, caramba, entendeu? Por mais que eu diga e eles me digam que, poxa, Tânia, isso é loucura, pelo amor de Deus, cara, mas as coisas não param de acontecer, entendeu? E muitas vezes, enfim, é a gente mesmo que pedem para a gente ajudar a divulgar. E isso daí é fundamental, entendeu? É o meu grito, né? Que eu falei antes. Cada um grita. Uma das minhas formas de gritar é exatamente através do blog, né? E é isso. Como você também acha que está gritando aí no seu espaço, e isso é pouco. A gente precisa fazer muito mais que isso. Mas é um primeiro passo e a partir daí cada um de nós, na medida em que pode, segue adiante de acordo com o que pensa, de acordo com a sua consciência, de acordo com o que acha que é o seu compromisso com o mundo, com os seres humanos, com a defesa da dignidade, com a defesa da vida, com a defesa da justiça e de tudo mais. A gente tá sempre esteve, né, num momento tão difícil e sensível. Acho que às vezes o caos paralisa também a gente. Eu fico pensando um pouco sobre isso, sabe? Falo, nossa, a gente que lida, imagino vocês aí também lidam com tudo isso. Eu falo que um dia sim, um dia também a gente vai tendo vontade, vai tendo um pouco de vontade de desistir, fazer outra coisa, mas aí a gente fala, bom, não dá, né, porque uma vez que você tá em um determinado lugar, é o que você falou lá no comecinho, é um senso de obrigação, a partir do momento que você tem determinados privilégios e conseguiu acessar direitos que muitas pessoas não conseguem, passa a ser uma questão de obrigação e de, enfim, acho que talvez não seja exatamente obrigação a palavra, mas é isso, né? Um senso de responsabilidade, acho que talvez responsabilidade com as trajetórias múltiplas. Mas que não é fácil, não é, né, Tânia? Você mesmo falando o quanto é difícil até para fazer o seu próprio trabalho, né? Enquanto com o mapa, e para mim, embora o blog seja ativismo, ele é trabalho também, né? Para você, não tenho dúvidas alguma disso, e o quanto a gente vai penando nesse sentido, mas eu acho que tem rendido frutos, como você falou, assim, a partir do momento que a gente, pelo menos, conquista um espaço para lançar luz sobre isso, já é melhor do que anos atrás, quando estava ainda muito não falado. A gente não tinha essa possibilidade das mídias independentes, de conversar, de fazer um podcast, falar sobre isso, de falar da urgência da corresponsabilização para mais e mais pessoas. Quando eu penso que a gente está andando para trás muitos passos, também penso que estamos tentando ir para frente, né? Um equilíbrio entre a desesperança e o otimismo da vontade, assim, da gente seguir fazendo as coisas. Bom, mas eu acho que, no geral, é isso. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que a gente poderia falar durante muito tempo, né? Talvez, só para a gente encerrar, Tânia, principalmente que a gente estava falando recentemente sobre o novo marco do saneamento e tal, você comentou historicamente a questão do lixão na comunidade negra norte-americana, e eu acho importante a gente salientar que este tipo de coisa também ainda acontece no Brasil, e como você falou, até entre países, quando a gente vê, por exemplo, como os Estados Unidos e Europa mandam seus lixos para países da África, ou da América Central, ou da Ásia, enfim, acho que o racismo ambiental e as injustiças ambientais, elas ainda permeiam bastante o nosso modelo de sociedade, inclusive global, né? A globalização permitiu também que isso extrapole as fronteiras. E no Brasil, embora a gente tenha
a questão do território muito forte. A gente também tem o que acontece nos meios urbanos e rurais, né, no sentido de a falta de acesso à água, de saneamento. Acho que são coisas de tratamento de resíduos, comunidades que estão perto de incineradores ou lixões, e quem são essas pessoas, quando a gente vai ver, enfim. Acho que para encerrar, não sei se você quer acrescentar um pouco sobre isso, mas acho importante também a gente dizer que, nossa, tem tantas facetas esse racismo que a gente fica até sem fôlego, né? Não, com certeza. Se a gente começa a falar sobre isso, a loucura é que a gente, de repente, quando vê, já tem uma hora e a gente não falou nem metade. Mas é isso mesmo. E é importante que seja assim, é importante que a gente tenha noção disso e caminhe. Óbvio, eu falei mais das questões do campo, porque elas são, digamos assim, as que menos têm visibilidade, as mais violentas, de certa forma. Agora, isso daí absolutamente não significa que na zona urbana, na área urbana, a coisa não seja pior. Inclusive, compreendendo que muitas das questões que acontecem nas favelas, nas periferias, etc., né, são, na realidade, de pessoas que vieram do campo, expulsas do campo, para a cidade e foram exatamente se colocar, digamos, nas periferias, que são periferias em transformação sempre. Porque, veja bem, você falou, saneamento, a água, etc, etc. Então, nós estamos aqui no espaço X, que é a periferia da cidade Y. Só que amanhã, esse espaço X, que não tem água, não tem saneamento, etc, etc, não tem as coisas básicas, inclusive institucionais, como hospital, escola, etc, daqui a pouco ele vai ter tudo isso. Por que ele vai ter tudo isso? Porque a especulação imobiliária vai resolver anexar mais essa areazinha às suas posses, digamos assim. Então, essa população ela vai ter que fugir para uma periferia outra, mais inóspita ainda, e o que vai chegar ali em nível de água, de saneamento, etc., é para os condomínios, é para o que for construído lá, em termos da especulação. Cada vez mais essa coisa vai... Você falou, é incrível, você estava falando, eu estava me lembrando, eu mencionei o livro que o Bullard lançou, primeiro, salvo erro, que ele chama exatamente de racismo ambiental, né, o movimento das bases, e o prefácio desse livro é escrito pelo Benjamin Chaves. E uma coisa que ele fala é incrível, porque ele diz exatamente que uma preocupação que todos devem ter nesse momento é que, na medida em que eles lutarem nos Estados Unidos contra o racismo ambiental e eles tiverem sucesso, que preocupa a ele exatamente, é incrível isso, que esses rejeitos, etc., etc., eles provavelmente serão exportados dos Estados Unidos para outros países cujas legislações ambientais e outras não são tão fortes, não são tão respeitadas e que acabarão recebendo todos esses lixos que não terão mais espaço nos Estados Unidos. E é exatamente o que vai acontecer. Você lembrou, inclusive, da questão, né, dos produtos de informática, etc., que estão acabando com a vida de comunidades na Ásia, e etc. e tal. Você tem aterros imensos que pessoas cavam e vem pedaço de monitor, pedaço de teclado, pedaço de caixas mesmo de computadores, isso é loucura total. E aqui no Brasil, onde isso daí também, não nesse nível, né? A gente não recebe lixo informático do resto do mundo, mas a gente cria nossos próximos próprios e a gente vai acabando com tudo. Quer dizer, tudo isso está extremamente presente no espaço da cidade, no espaço do campo. Quando você falava aí da palavra responsabilidade, eu gosto muito de usar a palavra compromisso. Eu acho que, acima de tudo, para mim, me move uma cobrança interna do meu compromisso e também do compromisso das outras pessoas em relação ao mundo e, enfim, aos nossos irmãos e irmãs, outros e outras. Enfim, é isso. Olha, realmente eu te agradeço. Prazer muito grande esse diálogo com você, que também para mim foi riquíssimo, me fez pensar muito.
Imagina, Tânia, eu que agradeço, foi ótimo. A gente vai aprendendo muito, né? Se você depois quiser me enviar por e-mail, alguma coisa assim, que se você acha. Eu vou colocar os links do mapa, do blog, mas se você quiser, não sei, citar algum. Se você tem algum livro, alguma revista, enfim, qualquer link que você ache relevante para as pessoas pesquisarem mais, além do blog do mapa, você fica livre, que este podcast ele sobe em todos os tocadores, mas a gente também deixa ele no site, e no site tem um resumo da nossa conversa com todos os links. Então, se tiver coisas que você queira, por exemplo, você mencionou o livro, eu não sei se ele tem em português, mas a gente pode linkar, enfim, fica também à vontade se você quiser colocar mais referências, que eu acho que, nossa, tem muito pra gente pesquisar sobre, né? Com certeza, e te agradeço mesmo. Valeu, foi um prazer estar conversando contigo. Este foi o Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também, podcast do Modifica, que pauta política e meio ambiente. Não esqueça que estamos em todos os tocadores de podcast e também no site modifica.com.br. Acompanhe as nossas redes, colabore com o nosso Catarse e nos vemos nos próximos episódios. O podcast Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também é uma produção do Modifica, gravado no estúdio Reampim, em São Paulo. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o clube, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Conheça Ecofeminismos, Mulheres e Natureza, nossa série que pauta a importância da conexão das mulheres com os seres não humanos e o meio ambiente. A série tem como objetivo abordar as questões éticas e morais, além das questões culturais, sociais e econômicas relacionadas ao feminismo, veganismo e ecologia. Ecofeminismos, Mulheres e Natureza faz parte do trio de podcasts do site Modifica.